Uma manhã comum. Pessoas indo ao trabalho, mercados abrindo, trânsito nas grandes cidades. Tudo parecia normal. Mas longe dos olhos da maioria, uma movimentação silenciosa começava a chamar atenção nos bastidores da política internacional. Uma decisão tomada por países árabes pode colocar o Brasil no centro de uma das maiores tensões geopolíticas do planeta. E o mais impressionante é que isso não envolve apenas diplomacia. Estamos falando de armamentos, indústria militar e bilhões de dólares sendo direcionados para dentro do território brasileiro. Nos últimos meses, a expansão do Grupo EDGE, conglomerado militar dos Emirados Árabes Unidos, começou a ganhar destaque na imprensa internacional. O grupo já possui participação em empresas brasileiras do setor de defesa e deixou claro que pretende ampliar sua presença no país. Para muitos analistas, isso representa uma mudança histórica na posição do Brasil no cenário global. Mas por que justamente agora? Porque o Oriente Médio está vivendo um dos períodos mais tensos dos últimos anos. Os conflitos indiretos envolvendo o Irã aumentaram drasticamente. Ataques no Mar Vermelho, ameaças regionais, alianças militares sendo reforçadas e os Emirados Árabes Unidos estão acelerando seus investimentos em defesa como resposta a esse cenário. E é aí que o Brasil entra. Antes de continuar, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha as movimentações internacionais que quase ninguém explica de forma clara. E o que está acontecendo agora pode impactar diretamente o futuro do Brasil nos próximos anos. O Grupo EDGE, criado em 2019 pelos Emirados Árabes Unidos, rapidamente se tornou uma das maiores empresas militares do mundo. O conglomerado atua em áreas como drones, mísseis, guerra eletrônica, sistemas navais e tecnologia de defesa avançada. Nos últimos anos, a empresa começou uma estratégia agressiva de expansão internacional. E o Brasil virou peça-chave desse plano. Em 2023, o grupo adquiriu participação na CATT, empresa brasileira especializada em armamentos inteligentes e sistemas de mísseis. A CAT trabalha no desenvolvimento do míssil antinávio MANSUP, projeto estratégico da Marinha do Brasil. Esse movimento chamou atenção porque não foi apenas um índice financeiro. Foi uma aproximação direta com a capacidade tecnológica militar brasileira. Pouco tempo depois, novas informações começaram a surgir sobre a intenção do Grupo Árabe de ampliar sua estrutura industrial no Brasil. Relatórios divulgados por veículos como o Poder 360 mostraram que os Emirados querem fortalecer ainda mais sua presença no setor de defesa brasileiro. E isso abre uma discussão gigantesca, porque o Brasil sempre foi visto como uma potência regional relativamente neutra em conflitos globais. Mas agora, pela primeira vez em muitos anos, o país começa a se tornar parte relevante da engrenagem internacional de defesa. E existe um detalhe que pouca gente percebeu. O Brasil possui algo extremamente valioso para a indústria militar global: capacidade industrial, território estratégico e acesso diplomático facilitado com diferentes regiões do mundo. Enquanto muitos países enfrentam restrições geopolíticas, o Brasil mantém relações comerciais com potências ocidentais, países árabes e até parceiros ligados ao bloco dos BRICS. Isso transforma o território brasileiro em um local extremamente atraente para a produção e desenvolvimento militar. Além disso, o país já possui uma indústria de defesa consolidada. Empresas brasileiras como a Embraer ganharam reconhecimento internacional ao longo das décadas. O cargueiro militar KC-390, por exemplo, vem sendo adquirido por diferentes países e se tornou símbolo da capacidade tecnológica brasileira no setor aeronáutico. Nos anos 1980 e 1990, durante guerras e tensões no Oriente Médio, países árabes já compravam armamentos produzidos no Brasil. Na época, isso ajudou a fortalecer economicamente o setor militar brasileiro. Agora, muitos especialistas acreditam que uma nova onda de investimentos pode gerar um ainda maior, mas nem todos enxergam isso como algo positivo. Porque quanto mais o Brasil se aproxima da indústria global de defesa, maior também pode ser sua exposição às disputas internacionais. E é exatamente aqui que a situação começa a ficar delicada. As tensões envolvendo o Irã,
cresceram significativamente após conflitos indiretos na região do Golfo Pérsico e ataques ligados a grupos aliados iranianos. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e outros países da região intensificaram investimentos em segurança e defesa para se protegerem de possíveis ameaças futuras. Ao mesmo tempo, o mundo vive uma corrida militar silenciosa. Países estão aumentando produção de drones, sistemas antimísseis, inteligência artificial militar e tecnologias de guerra avançada. E os Emirados perceberam que depender apenas de produção interna pode ser um risco estratégico. Por isso, expandir operações para outros países se tornou prioridade e o Brasil apareceu como uma oportunidade perfeita. Mão de obra qualificada, relações diplomáticas equilibradas, grande capacidade industrial e uma posição geográfica distante dos principais focos de conflito mundial. Só que existe uma consequência importante nisso tudo. Quanto mais investimentos militares internacionais chegam ao Brasil, mais o país entra no radar geopolítico global. E isso pode gerar pressão diplomática de diferentes lados. Alguns analistas acreditam que o Brasil pode usar esse momento para fortalecer sua economia, gerar empregos e acelerar o desenvolvimento tecnológico. Outros alertam que o país pode acabar sendo puxado aos poucos para disputas internacionais que antes estavam muito distantes da nossa realidade. E a verdade é que ninguém sabe exatamente até onde essa expansão pode chegar. O que sabemos é que os Emirados Árabes Unidos estão investindo pesado em defesa. O grupo ED continua ampliando sua presença internacional. E o Brasil está cada vez mais conectado a essa estratégia. Nos bastidores, o movimento é visto como extremamente estratégico, porque controlar parte da produção militar em regiões do planeta significa garantir segurança logística em tempos de crise. De guerra ou embargo internacional, possuir fábricas, tecnologia e alianças espalhadas pelo mundo pode fazer toda a diferença. E talvez seja justamente isso que esteja acontecendo agora diante dos nossos olhos. O Brasil pode estar deixando de ser apenas um observador para se tornar uma peça importante em um novo tabuleiro geopolítico global. Enquanto isso, a maioria das pessoas continua vivendo normalmente, sem perceber que mudanças silenciosas estão acontecendo nos bastidores da política internacional. Movimentos que começam com acordos empresariais, investimentos industriais e parcerias estratégicas, mas que podem redefinir o papel do país nas próximas décadas. E existe algo ainda mais impressionante. Tudo isso acontece em um momento em que o mundo inteiro parece estar se reorganizando. Novas alianças surgem, antigas potências enfrentam desafios, países buscam independência militar e tecnológica. E o Brasil, mesmo sem fazer muito barulho, começa a aparecer no centro dessas movimentações. Talvez estejamos testemunhando o início de uma transformação histórica. Ou talvez estejamos entrando em um jogo perigoso demais. Porque quando bilhões de dólares, armamentos, interesses internacionais e tensões globais começam a se cruzar, dificilmente as consequências permanecem pequenas. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que essa aproximação dos países árabes com a indústria militar brasileira pode transformar o Brasil em uma potência estratégica mundial? Ou acha que isso pode colocar o país em riscos geopolíticos que ainda não conseguimos enxergar? Comenta aqui embaixo o que você pensa, porque essa discussão está só começando.